A graça e a paz do Senhor, meu querido irmão e irmã. Que a graça de Deus continue sobre a sua vida e que nós possamos a cada momento que caminharmos, que andarmos em direção ao Pai, possamos ter o discernimento da sua vontade sobre nós. Amém? Então vamos lá. Hoje nós estamos no 12º dia de aprendizado do livro Homem ao Máximo. Eu sou William Toledo. Você está no podcast Falando de Deus e trabalharemos hoje o tema Pare, olhe e escute. Pare, olhe e escute. É o que Deus traz para nós. O Senhor está trazendo para as nossas vidas um ensinamento tremendo para que nós possamos caminhar e continuar a nossa jornada por meio das suas orientações. Isso é muito, mas muito importante para as nossas vidas, porque nós não temos essa ordem. Nós não agimos nessa ordem. Parar, escutar, olhar, parar, olhar e escutar. Nós não temos essa ordem dentro das nossas ações. Muitas vezes a ordem vem justamente ao contrário. Fala, olha, para e depois escuta. E nós falamos e falamos e falamos. Falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Né? A gente sabe muito bem disso. E a Bíblia fala isso, que o homem fala daquilo que o seu coração está cheio. Então, ou seja, nós temos o nosso coração às vezes cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de opiniões próprias, e nós não esvaziamos o nosso entendimento para poder dar as nossas opiniões. Para aí sim abrir a nossa boca e levar aquela palavra que seja de crescimento, seja de disciplina, seja de orientação a outra parte, a outra pessoa. E quem nos fala isso é Jesus. Quem nos fala isso é Jesus. Em Mateus, no capítulo 13, no versículo 9, uma frase curta que Jesus trouxe para nós, que é a seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vou fazer uma pergunta para você. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? É uma pergunta clássica, né? Muitas pessoas levam isso na brincadeira. Nós, cristãos, temos a certeza de que quem nasceu primeiro foi a galinha. A partir da galinha veio o ovo, porque Deus criou todas as coisas. Deus criou todos os animais. Deus criou todos os seres vivos. Todo o bioma, toda a fauna, toda a flora foi criado por Deus. E Deus colocou tudo perfeitamente dentro de uma ordem para que a natureza possa existir dentro de princípios e orientações. Então não viemos de um átomo do nada por sorte do acaso. Deus criou tudo. Então nós sabemos que Deus criou primeiro a galinha. E quando Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, Deus não está falando para nós que quem não tem ouvido, quem é surdo não pode ouvir. Não, até o surdo pode ouvir, porque não é a palavra que Deus está dizendo, é o sentido do que Deus está trazendo para nós, é o entendimento que Deus está trazendo para nós. Deus está trazendo para nós o entendimento de que, antes de falar, o ouvir é primordial. Assim como o ovo não nasceu primeiro do que a galinha, o ouvir nasceu primeiro do que o falar. Porque nós devemos ouvir o que Deus está trazendo para nós, escutar o que o ambiente traz para nós, escutar o que a outra pessoa traz para nós. É muito mais sábio e é muito melhor. Você já passou isso na sua vida, eu já passei na minha. Conversamos às vezes com um ancião, uma pessoa com uma experiência maior, ou uma pessoa que você sabe que tem um grau de sabedoria elevado. Geralmente essas pessoas não são pessoas que saem falando. Elas perguntam, elas querem entender o que há da outra parte, elas querem entender o que a outra parte tem para passar. Isso é o princípio da psicologia, da psiquiatria. Você ouvir o que o seu paciente tem a trazer e deixar que ele lance tudo aquilo, todas aquelas angústias, todas aquelas dúvidas, mágoas, de 1000 palavras que forem ditas, você às vezes vai extrair 10, que são ali o cerne da questão, que é onde realmente há a importância, a raiz do problema.
Então, às vezes, de tudo que as pessoas vão te dizer, você vai conseguir ter o que? A interpretação daquilo, para aí sim colocar a sua opinião, para aí sim entender se o que está sendo dito para você é algo que você pode ajudar e contribuir, e aí você dá a sua resposta. Aí, com sabedoria, com discernimento, a partir de parar, a partir de olhar, a partir de escutar, você receber aquela palavra, aquilo que você estão te passando, seja uma palavra de ensinamento, seja uma palavra, às vezes, até de agressão. Muitas vezes vai vir uma agressão para você e você vai ter que parar, olhar e escutar. Você já viu em discussões, como um fala de um lado, o outro fala do outro? Um está atacando, o outro está atacando. Você acha que quem está atacando está recebendo alguma instrução? Ou vice-versa? Daquela discussão vai haver entendimento? O outro quer destruir o outro. Um quer destruir o outro. Nenhum dos dois querem se entender. Querem destruir a outra parte. Agora, se uma das partes parar, olhar e escutar, com sabedoria, pode entender se há a necessidade de uma resposta ou se o silêncio será uma resposta. Aí vem a sabedoria. Aí vem o entendimento. E nós vamos trazer isso para nós homens. Como que nós vivemos isso dentro do nosso lar? Como vivemos isso dentro do nosso ambiente? Vou trazer um dado de uma pesquisa muito interessante que diz, que levantou, com os homens, perguntando para esse número de homens se o casamento deles iam bem. 75% dos homens que responderam essa pesquisa disseram que seus casamentos iam bem. E aí foram para as mulheres, as esposas desses homens, e fizeram a mesma pergunta, se o casamento delas iam bem com esses homens. E pasmem, 25% das mulheres disseram que seu casamento ia bem. Ou seja, visão completamente diferente do mesmo ambiente. Os homens tinham uma visão acerca daquele ambiente, do seu casamento, e as mulheres tinham outra visão acerca do seu casamento. Como que pode dar certo? Como que pode dar certo se você acha que o negócio está certo e o outro acha que está errado? Se os dois não convergem, não caminham para o mesmo sentido. Se não há um entendimento, então há o quê? Há um esconder, há uma percepção própria, não uma percepção real do que está acontecendo. Não uma percepção real do que existe. É o que Jesus trouxe para nós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você não consegue ter a percepção de tudo que está acontecendo ao seu redor, você não está ouvindo, você não está escutando. A palavra de Deus, ela entra nas nossas vidas de uma forma diferente da palavra que entra na vida daqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Porque é isso que Jesus queria trazer. Quem está do meu lado e estiver escutando, ouça. Quem tem ouvidos e estiver do meu lado e conseguir ouvir, ouça. Porque muitos não vão ouvir, muitos não vão escutar. E aí a pergunta vem para você e para mim. Nós estamos escutando o ambiente que nós estamos inseridos, nós estamos escutando o que Deus tem orientado para nós, nós estamos escutando as nossas famílias, nossos filhos, nossas esposas. Você já começou a dar mais tempo para sua filha, para o seu filho, para sua esposa? Para que você possa dar tempo de atenção, não aquele tempo de olhar para a cara dela, mas a mente está em outro lugar. É um tempo físico, não um tempo mental. Não pode. Está desperdiçando a oportunidade que você tem de fazer sua família feliz e fazê-la crescer. Está desperdiçando a oportunidade de amar. Já entendemos que amor é tempo. Dedique tempo, dedique atenção e que você vai amar. Você vai compreender a outra parte. Vamos trazer aqui dois temas muito interessantes, que é o pecado da omissão. Qual que é o pecado da omissão? É o pecado do covarde, da covardia. A omissão é covardia. Omissão é você ver um problema, ver uma situação, ter uma situação e você não resolvê-lo. Ela está nas suas mãos para que você possa resolver, mas você não resolve. E os omissos não serão salvos. Você quer saber por quê? A Bíblia fala isso. Crer no Senhor Jesus e receba a salvação. Crer no Senhor Jesus não é falar de boca para fora. Crer no Senhor Jesus é acreditar nele, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Crer no Senhor Jesus. Se eu me omito a isso, se eu não acredito, se eu não creio, se eu não entrego a minha vida a Deus, eu estou colocando em xeque a minha salvação. Eu estou colocando em xeque realmente aquele sentimento
de agir perante a vontade de Deus. E esse pecador da omissão, ele infelizmente, ele omite o ouvir a palavra de Deus na vida dele. E a omissão nos traz uma outra situação muito conflitante dentro das nossas ações, que é a procrastinação. O omisso geralmente procrastina. E o que é procrastinar? Deixar para fazer depois. Às vezes você até quer resolver aquela situação. Você até quer dar um fim naquela situação, mas você está sempre deixando para depois. Quer um exemplo? E um ditado popular que se dizem: casa de ferreiro, espeto de pau. É você saber fazer alguma coisa e nunca concluir aquela atividade. A sua esposa chegar para você e falar: meu amor, arruma para mim a fechadura que está estragada, está caindo toda hora. Eu vou fazer. E aquela fechadura já tem ali, dias, semanas e até mês que ela está ali parada, e você poderia arrumar em coisa de 5 minutos. E você não faz. Você omitiu e procrastinou. Omitiu é o quê? Você não aceitou aquilo para fazer naquele momento. Procrastinou, jogou para depois. Então você tem a salvação na sua frente. É aceitar Jesus, andar conforme o caminho dele, ouvir o que ele está dizendo. Se você tem ouvido para escutar. Mas você escolhe não fazer aquilo. Você escolhe deixar para depois, porque essa é a importância. Eu não tenho necessidade de fazer isso agora. Eu estou cansado, eu vou ouvir minha filha depois, o meu filho depois, minha esposa depois. Agora não é hora para isso. Agora não é hora para mim dar essa atenção. Nós somos diferentes, irmãos. Nós somos diferentes entre homens e mais diferente ainda de homem para com a mulher. Mais diferente ainda. A mulher, ela quer e ela precisa, não do seu tempo integral, mas ela precisa, no tempo que você tem para dedicar a ela, da integralidade daquele tempo. A sua família precisa disso. Seus filhos precisam disso. Eles têm que entender que quando você dedicar o tempo a eles, você está ali de forma completa e ampla, não ali com a cabeça em outro lugar, não ali com a cabeça na dívida, não ali com a cabeça no trabalho, não ali com a cabeça nos problemas. Foque a bênção que Deus te deu e receba isso como força na sua vida. Se dedique realmente a essa atenção que deve ser dada. Eu vou trazer um exemplo aqui de um diálogo que às vezes acontece na sua casa, e você vai ver que é assim que acontece. Não estou dizendo que acontece na vida de todos, mas que pode acontecer, né? Um exemplo, quer ver? O homem chega do trabalho, né? E aí a mulher chega para esse homem e indaga para ele: ô meu bem, como é que foi lá hoje? Aí o homem responde: tudo bem. E aí, o que você fez? Aí o homem responde: trabalhei. Vendeu alguma coisa? Aí o homem responde: vendi. O quê? Fechamos um contrato com uma empresa bacana. Aí a esposa pergunta, né? Aquele que você estava tentando já tem um tempão já? Nossa, que bênção, né? Que legal. Mas e aí? Foi esse mesmo. Aí a esposa pergunta novamente: então vamos ganhar alguma comissão com isso? Vai ter aí uma verba legal? Aí o homem responde: vamos. Aí a esposa pergunta novamente para ele: de quanto que vai ser? Isso vai ajudar a gente, a nossa família? Isso vai melhorar a nossa vida? E aí o homem responde: não sei. E para com essa perguntação. Então, ou seja, olha como é a vida, uma pessoa que está interessada, né, em entender em prol da sua família, do entendimento da bem-aventurança que a sua família vai ter com aquele ganho coletivo da sua família, e olha a atenção que o homem está dando para a esposa, para retornar para ela nisso. Então, meu amigo, não hesite em dar tempo de qualidade para sua família. Não hesite em ofertar. Não é só dinheiro que a gente oferta. Nós ofertamos tempo. Isso é maravilhoso. Ofertar o tempo para os nossos lares, o tempo para as nossas esposas e filhos. E é nisso que nós vamos orar, para que Deus retire dos nossos corações esse espírito individualista, esse espírito que só pensa em mim, e coloque em nós um espírito atento, um espírito disposto a aprender o que o outro quer me trazer, o que o outro quer me colocar, que eu possa escutar tanto de Deus, as mensagens vindas de Deus para mim, e as mensagens vindas de Deus para mim através de outros, que eu possa ter esse dom de escutar e aprender. Não é só o ouvir a voz e a palavra que entra no ouvido, mas o escutar, entender as entrelinhas do que Deus está passando para nós com esse tempo de qualidade.
Amém? Se você puder, onde estiver, feche seus olhos e eleve comigo seu pensamento a Deus, que nós vamos pedir ao Pai. Senhor, é com a graça e misericórdia do Senhor que nós entramos na sua presença. Primeiro pedindo perdão, Pai. Perdão porque somos pecadores, somos falhos, somos, ó Pai, homens de coração fechado e que precisamos do Senhor para nos ensinar e moldar a entender a necessidade do nosso lar, do nosso ambiente, dos nossos liderados, de todos aqueles, ó Pai, que nós temos um envolvimento, porque somos sacerdotes do Senhor nessa terra. E é nisso que eu venho te pedir, Pai. Nos dê o entendimento de escutar, não com os ouvidos físicos, mas com os ouvidos espirituais, o entendimento, para termos a percepção daquilo que o Senhor quer nos passar e que nós possamos aprender a dar tempo de qualidade aos nossos, para que possamos, ó Pai, ter o melhor entendimento daquilo que o Senhor quer nos passar, nos transmitir através do outro. Traga em nós, ó Pai, a sabedoria de compreender, receber e aí agir conforme a vontade do Senhor e naquilo tudo que o Senhor já nos ensinou, que está na sua palavra. É o que nós te pedimos hoje, Pai. Tenha misericórdia de nós e toque os nossos corações, para que nós possamos, ó Pai, ter um coração conforme a sua vontade e perceber, receber e orientar a partir do entendimento. Nós te louvamos e te agradecemos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus por você. Glória a Deus porque Deus tem te trazido esse entendimento da necessidade do escutar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus, que a graça do Senhor Jesus possa continuar te acompanhando e nunca deixemos essa prioridade de dar a atenção, de escutar, de estar sempre aí sendo orientado pela vontade de Deus. Um grande abraço, que Deus acompanhe seu caminho e nós nos encontramos aqui no próximo episódio, no podcast Falando de Deus. Até lá!